Salve galera, professor Homero com mais uma aula de ciências para o CTI. Hoje nós vamos estudar algumas doenças que o edital exige, entre elas AIDS, febre amarela, dengue e doença de Chagas. Muito bem galera, vamos falar um pouquinho sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma inflamação causada por um parasita de nome Trypanosoma cruzi, que recebeu esse nome graças ao seu descobridor, o brasileiro Carlos Chagas. Então, o Trypanosoma cruzi é um protozoário que causa a doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana ou chaguismo. Quais são as formas de contaminação da doença de Chagas? Muito bem. Tem como principal forma de contaminação a ingestão de alimentos crus e contaminados com fezes que contenham o parasita. Também pela transfusão de sangue ou órgãos transplantados contaminados com a doença. A doença de Chagas também pode ser congênita, no caso das mães infectadas, que também podem transmitir esse mal para o filho durante a gravidez. Muito bem. Na escola a gente estuda que a doença de Chagas ela é causada principalmente pela picada do barbeiro. O que significa picada do barbeiro? Existe um inseto chamado de Triatoma infestans, mais conhecido como barbeiro, que ele acaba sendo contaminado com o protozoário. Nesse caso, o inseto ele pica as pessoas, principalmente na região do rosto, que é a região que fica descoberta, e ao picar as pessoas na região do rosto, ele acaba defecando, e nas fezes do barbeiro contém ali o parasita. Muito bem. Quando o inseto vai embora, o parasita acaba entrando na corrente sanguínea, através do ferimento que o inseto deixou, e aí acaba contaminando a pessoa. Entre os principais sintomas da doença de Chagas, nós temos febre, mal-estar, inchaço de um olho, inchaço e vermelhidão no local da picada, fadiga, irritação sobre a pele, dores no corpo, dor de cabeça, náusea, diarreia ou vômito, surgimento de nódulos, aumento do tamanho do fígado, do baço e também do coração. Existe tratamento para a doença de Chagas? O principal objetivo do tratamento da doença é matar o parasita causador e reduzir e aliviar os sintomas. Para a fase aguda, alguns medicamentos devidamente prescritos pelo médico podem ajudar. O mesmo não ocorre quando a doença já evoluiu para a fase crônica, em que os remédios não bastam para o tratamento, mas podem ser usados por pessoas abaixo de 50 anos para impedir que a doença progrida. Outros tratamentos poderão ser necessários dependendo dos sintomas apresentados pelo paciente, como problemas cardiovasculares ou digestivos. O médico deve dar a devida orientação para cada caso específico. O medicamento que é utilizado é o amiodarona, e ele só pode ser indicado por um médico. Então, se a pessoa tem algum sintoma, ela tem que ir até o médico e o médico tem que resolver o que vai fazer com ela. Não adianta sair tomando remédio torto à direita. Doença de Chagas tem cura. Cerca de 30% das doenças infectadas não se tratam e desenvolvem a fase crônica da doença, que pode levar até 20 anos, desde o momento inicial da infecção até o desenvolvimento do problema cardíaco. Então demora aí um tempo até a pessoa se ligar que está com o problema. Bem, AIDS, senhores. AIDS é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Este vírus ele ataca o sistema imunológico, responsável por defender organismos de doenças. As principais células atingidas pelo vírus são os linfócitos TCD4. Quando o vírus ele entra dentro da célula, ele altera o DNA desta célula e a partir do momento a célula passa a fazer cópias do vírus. Assim que tem uma quantidade de vírus dentro da célula, ele rompe os linfócitos e aí cada novo vírus vai achar uma nova célula e continuar a sua infecção. A partir de Muito bem. Formas de se pegar o HIV. HIV se pega através de sexo desprotegido. A partir do momento que um dos indivíduos tenha o vírus no organismo, ele pode passar através dos seus fluidos para o outro. Trabalhadores em hospitais têm riscos de contrair a doença por mexer ali com pessoas contaminadas, às vezes acontecem acidentes ou pegar alguma pessoa violenta. Então ele pode ter riscos de contrair a doença.
injetando drogas e compartilhando seringas com pessoas contaminadas. Essa também é uma forma de se espalhar o vírus através do sangue contaminado. Transfusões de sangue ou transplantes de órgãos de pessoas contaminadas para outras. Muito bem, através da gravidez, do parto e da amamentação, também pode se contrair o vírus, né? A mamãe pode passar ali para a criança. Muito bem. Como não se espalha? Muito bem. Como não se espalha? Vamos lá. Como que não se pega AIDS? Tocando as pessoas, né? Dividindo talheres, beijando, né? Picadas de insetos. As pessoas acham que o inseto picando uma pessoa vai contaminar a outra. Assentos sanitários. Essas são as formas que não se contrai o vírus. Muito bem. Quais são os principais sintomas da doença no indivíduo? Muito bem, então nós temos febre, perda de peso, faringite, boca seca, feridas na garganta, feridas no esôfago, dores musculares, aumento do fígado e do baço, mal-estar, dor de cabeça, neuropatia, aumento dos linfonodos, erupção cutânea, náusea e vômitos. Muito bem. Uma coisa tem que se dizer, não existe cura para o vírus da AIDS, né? A pessoa que contrai o vírus, ela não tem cura, mas existe um tratamento a partir de um remédio chamado de AZT, que ele inibe com que o vírus consiga fazer cópias de si mesmo dentro da célula. Apesar de inibir o vírus, a pessoa ainda continua com o vírus no organismo. Então, ele não desaparece, a pessoa fica simplesmente assintomática porque o vírus ele para de se reproduzir dentro do organismo. Beleza? Muito bem, galera. Outra doença é a febre amarela. A febre amarela é uma doença causada pelo vírus Flavivirus febricis, né? E ela tem como vetor o inseto, que pode ser transmitido no seu ciclo silvestre do macaco para o homem através de um mosquito chamado Haemococcus sabetes. E dentro da área urbana ele é transmitido de humano para humano através do Aedes aegypti, né? Então, tem que lembrar que essa doença é causada então por um vírus transmitida por um inseto, que são os vetores. Tá? Então, o agente etiológico, tem que lembrar sempre que o agente etiológico é o agente que causa a doença e nesse caso é o vírus. Tá? O vetor é o agente que vai levar o vírus até o indivíduo infectado. Nesse caso, são os mosquitos. Tá? No ciclo silvestre, então, tem lá um macaquinho infectado, o Haemococcus sabetes pica o macaco, ele pica o indivíduo, né, pica o homem, e aí ele passa o vírus do macaco para o cidadão, para o organismo. Na área urbana, né, já que o Haemococcus sabetes é um mosquito que vive na zona rural, na área urbana o Aedes aegypti é o cara responsável em transmitir e propagar a doença dentro da cidade. Muito bem, os principais sintomas da febre amarela incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em alguns casos graves, a pessoa pode desenvolver uma febre alta, coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência múltipla dos órgãos. Muito bem. Bom, tratamento da febre amarela. Não existe sim um medicamento específico para destruir o vírus ou reverter o quadro clínico e evitar as complicações da febre amarela, uma vez que o indivíduo tenha pego a doença, né? Ela não tem os sintomas delas. O doente deve permanecer em repouso em ambiente hospitalar e controlar os sintomas, né? Para a doença, né? Para os sintomas da doença não se agravar. O tratamento possível é o suporte médico. Então não tem muito o que fazer assim que o indivíduo tem ali a doença. Existe uma vacina bastante segura e eficaz contra a febre amarela, produzido com vírus vivo atenuado. O que significa isso? O vírus ele não consegue se multiplicar dentro da célula do indivíduo, né? Então, na verdade, ele não tem essa capacidade, ele é só uma proteína e eles inserem a proteína no organismo e a partir desse momento o seu corpo começa a produzir anticorpos contra o vírus da febre amarela. Então, a partir do momento que você foi vacinado,
o seu corpo já produziu anticorpos e você é praticamente imune a esse vírus. Beleza? E a última e a não menos importante, a dengue, senhores. A dengue é uma doença febril grave causada também por um arbovírus. Esses arbovírus são transmitidos por picadas de insetos e especialmente os mosquitos. Existem 4 tipos de vírus da dengue. Então nós temos os sorotipos 1, 2, 3 e 4. Cada pessoa pode ter até os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. Então, se você pegou o tipo 1, você é imune ao tipo 1. Então, mas ainda tem o tipo 2, tipo 3 e tipo 4. É o transmissor. O vetor da doença da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito ele precisa de água parada e limpa para se proliferar. É o período do ano com maior transmissão, são os meses mais chuvosos de cada região. Então é importante também manter a higiene, evitar água parada em todos os dias, mesmo que for numa tampinha de garrafa de água, né? Se tiver um pouquinho de água parada ali, limpa, já é o suficiente para que incube lá os ovos do mosquito e ele comece a se disseminar. Tá? Os ovos eles podem durar até um ano, até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Então, mesmo que a água não esteja limpa e parada, né, o mosquito vai lá e coloca os ovos dele. E se aquele local não tiver manutenção, acaba proliferando depois de um ano, se as condições forem ideais para os ovos se desenvolver. Muito bem. Quais são os sintomas da dengue? Muito bem. A dengue clássica tem como principal sintoma, né, a febre súbita e alta acima de 40 graus, dor atrás dos olhos, que piora com o movimento ocular, falta de apetite e paladar, dor nos ossos e nas articulações, fortes dores de cabeça, manchas vermelhas parecidas com sarampo na pele, náuseas e vômitos, além de moleza e cansaço. Caso ela evolua para a dengue hemorrágica, o indivíduo ainda tem dificuldade de respiração, perda de consciência, confusão mental, agitação e insônia, sangramento na boca, na gengiva e no nariz, vômitos intensos, boca seca, muita sede, pulso fraco, fortes dores abdominais, pele pálida, fria e úmida. Então, esses são os principais sintomas da dengue clássica e da dengue hemorrágica. Bom, a dengue tem cura? A dengue, na maioria dos casos, tem cura espontânea depois de 10 dias. Né? As principais complicações é o choque hemorrágico, que é quando se perde cerca de 1 litro de sangue, o que faz com que o coração perca a capacidade de bombear o sangue necessário para o corpo, levando a problemas graves em vários órgãos. Tá? Bom, a dengue é transmitida pela picada do mosquito. Não existe outras formas de transmissão, inclusive a mamãe não passa dengue para o bebê. Tá? Não existe uma forma de transmissão então da mulher grávida para o feto, mas a infecção do dengue pode levar a mãe a abortar ou ter parto prematuro, além da gestante estar mais exposta para desenvolver quadro grave de doenças. Tá? Então é importante aí combater o mosquito da dengue, né? Fazer a limpeza adequada e não deixar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, e outros recipientes que possam servir da produção do mosquito da Aedes aegypti. Beleza? Então lembrando que o vetor é o mosquito também, o Aedes aegypti, e o agente etiológico é o vírus, o arbovírus, que causa as dengue. Valeu, galera. Até a próxima.